E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à biologia celular e molecular. Então, se você quiser continuar recebendo mais conteúdos, mais videoaulas e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal e deixa o seu joinha para ajudar a gente. E vamos ao que interessa. Hoje, eu acho que você já viu o título aí embaixo, vamos falar da estrutura da nossa membrana plasmática. A membrana plasmática que é fundamental para várias funções no nosso metabolismo celular. Então vamos lá. O que a gente pode falar dessa membrana plasmática, essa membrana celular? Simples. A membrana plasmática, ela, no decorrer do seu estudo, ela chegou-se a um ponto de ser chamada de mosaico fluido. Por que mosaico fluido? Olha a imagem dela. Mosaico fluido, você pode guardar isso na sua mente. É porque ela parece um mosaico. Várias pecinhas, na verdade, aquelas pecinhas de brinquedo, onde você vai colocando uma, encaixando na outra, vira um mosaico. Mas também ela é fluida, né? Ela tem a sua fluidez ali, sua maleabilidade, e por isso ela é chamada de mosaico fluido. Essas pecinhas, porém com fluidez. Beleza? Agora, quando a gente vê uma membrana plasmática, o que a gente tem que lembrar de cara? Bom, eu quero aqui facilitar a sua vida. Existem 4 substâncias presentes na membrana plasmática que são aí as fundamentais. Primeiro, fosfolipídio. O fosfolipídio é o mais abundante, é o que mais tem numa membrana plasmática. Fosfolipídio. O que seriam os fosfolipídios? Olha na imagem, seria aquelas bolinhas com 2 perninhas, falando de forma simples. Mas não se apavora, a gente vai falar dele nesse vídeo ainda mais à frente. Mas só dando uma introdução, fosfolipídio é o mais abundante. Depois, proteínas. Proteínas plasmáticas que vão estar presentes nessa membrana são aí abundantes, cerca de 30% da membrana plasmática são proteínas, estão até relacionadas com o transporte de substâncias por meio dessa membrana plasmática. Também colesterol e açúcares são aí abundantes na nossa membrana. Mas antes disso, olha essa imagem. Essa imagem ela mostra o quão presente é membrana na célula. Tanto na célula animal como na vegetal. Nessa imagem a gente vê, por exemplo, o retículo endoplasmático, ele possui uma membrana e é uma organela da nossa célula. Nós vemos que o tilacoide lá da célula vegetal também tem membrana. Existe membrana envolvendo o cloroplasto, existe membrana envolvendo os peroxissomos, existe membrana envolvendo ainda as mitocôndrias. Olha que interessante, ela tem uma membrana ainda interna e outra externa, uma dupla membrana. E também envolvendo o núcleo da célula, a famosa carioteca, que a gente vai falar mais à frente em outros vídeos aqui dessa playlist, só sobre núcleo da célula. Então, o núcleo possui uma membrana protetora ali, que vai exercer várias funções, entre elas, manter a integridade do núcleo, porque é ali que está o nosso material genético. Então, o núcleo tem sua membrana e, claro, a membrana plasmática que envolve toda a célula e vai ter várias funções. A gente vai ver que tem função de transporte, função protetora, não só de choques mecânicos, como também de outras situações, também uma proteção relacionada aí à osmolaridade, enfim. Vamos falar isso mais à frente no vídeo, mas a gente viu aqui nessa imagem que a membrana está presente de forma abundante nas nossas células. Pode ser célula vegetal e a célula animal. Então agora vamos entrar a fundo na estrutura. Como é conformado cada pecinha desse mosaico fluido. Olha na imagem. Beleza, a gente já deu uma introdução bacana, mas olha essa imagem aqui, vai destrinchar tudo pra gente. Fácil. Nessa imagem a gente vê a membrana plasmática e os seus componentes. O que eu quero chamar sua atenção de início
é o nosso fosfolipídio. Lembra que eu te falei já lá no início do vídeo que é o mais abundante? É o que mais tem, que é essa cabecinha com duas perninhas, falando de forma simples. Vamos aumentar esse fosfolipídio então. Olha essa outra imagem. Essa outra imagem é o fosfolipídio. Porém aqui, de forma grande, pegamos um fosfolipídio, uma unidade. E aqui a gente vê só a cabecinha e vê as duas perninhas ali. Essa cabecinha é o fosfato. E essas duas perninhas é o ácido graxo. Por isso, fosfolipídio. O ácido graxo é um lipídio. Então, fosfolipídio, fosfato e ácido graxo, que é um lipídio. Fosfolipídio, beleza? Mas o que tem de tão especial nesse fosfolipídio? Além dele ser o mais abundante da membrana plasmática, ele vai conferir uma capacidade, uma característica da nossa membrana plasmática celular fundamental. Guarda aí. O que esse fosfolipídio vai dar de característica à membrana plasmática? Uma característica anfifílica e anfipática. Eita, tá me xingando? Não, calma aí. O que quer dizer isso, anfifílica e anfipática? Anfifílica e anfipática quer dizer uma coisa. Ele vai ter uma relação com água e outra parte que não vai se relacionar com água. Vou te explicar isso. Nós falamos que a cabecinha é o fosfato, não é verdade? E as duas caudinhas ali são lipídios, ácido graxo. A cabecinha ela é hidrofílica. Hidrofílica quer dizer o quê? Que tem ali certa capacidade de se relacionar com água. Já as duas perninhas, que é lipídio, elas são hidrofóbicas, elas têm fobia com água. E o que eu quero te dizer com isso? Uma parte é hidrofílica, a cabeça, e a perninha ali é hidrofóbica. Ou seja, a membrana plasmática, por meio dos fosfolipídios, ela tem uma parte que se relaciona com água, a cabecinha, o fosfato, que é hidrofílico, e uma que não se dá bem com água, com meio aquoso, que é as perninhas ali, que é hidrofóbica, não se relaciona com a água. Lipídio, um exemplo de lipídio, o óleo. Você já viu o óleo misturar com água? Não mistura, não dá certo, o lipídio não se dá com água. E o ácido graxo, que é um lipídio, essas duas perninhas, não se dá bem com água. Então, é isso que quer dizer anfifílica e anfipática. Ela tem essa capacidade de ser tanto hidrofílica, se dar bem com água, e hidrofóbica, não se dá bem com água. Tranquilo? Agora vamos voltar para a nossa imagem original. A gente já sabe o que é o fosfolipídio. O que a gente tem que saber mais dele? Que ele vai ser dupla camada. Você vê que ela tem uma camada de fosfolipídio mais externa e outra mais interna, não é verdade? A gente vê que é uma bicamada de fosfolipídios. Uma camada externa se relacionando com o meio afora e uma camada interna relacionando ali com o meio interno. Então, falamos de fosfolipídio. O que mais que a gente pode falar ainda dessa membrana plasmática? Nós vemos proteínas aqui. Proteínas transmembranas. Por que chamadas de transmembranas? Porque ela exatamente atravessa a membrana plasmática. Ela pega desde ali do exterior até o interior, ele atravessa realmente essa membrana. Por que eu chamo de transmembrana? Atravessa a membrana. Tem algumas que não atravessam? Sim. Olha essa no canto. Ela é apenas uma proteína periférica, ela não atravessa a membrana plasmática toda. E geralmente essas proteínas, elas estão muito relacionadas com sinalização e transporte de substâncias, tanto de dentro da célula para fora, como de fora para dentro dessa célula. Então, fundamentais para o metabolismo celular. Outro ponto importante é a presença do colesterol. Mas não só isso, também os açúcares. Açúcares que se ligam a lipídios, os glicolipídios, e açúcares que se ligam a proteínas, os oligosacarídeos. Mas o que eu quero chamar sua atenção
é que esses açúcares, a presença desses carboidratos, forma o que a gente chama de glicocálix. Você vê essas arvorezinhas saindo das proteínas? Pois é, essas arvorezinhas a gente chama de glicocálix. E ele tem uma função primordial aqui, a função de agir como receptor, um receptor que ajuda até mesmo no reconhecimento celular de outras células ou até células estranhas ou organismos estranhos. E também função protetiva da nossa célula, ali presente nessa membrana plasmática. Então, a gente viu basicamente o essencial da estrutura. Os fosfolipídios, presentes aqui nessa membrana plasmática, em mais abundante. Falamos dos açúcares, do colesterol e o principal, proteínas, que aqui eu quero destacar, fundamental, que é o transporte por meio dessas proteínas. Olha essa imagem. Aqui a gente vê uma proteína de membrana, ou chamada proteína transportadora. Uma das principais funções dessas proteínas que a gente viu na membrana plasmática, principalmente as transmembranas, aquelas que atravessam a membrana toda, são de transporte, que é o que a gente vê nessa imagem. O que elas fazem? Elas pegam substâncias que estão fora da célula e jogam para dentro da célula. Claro, com muita afinidade e quando essa célula necessita. E como que ela faz esse transporte? Simples, tem uma substância ali fora que necessita entrar na célula. E pela sua afinidade, essa proteína transportadora, ela sofre uma transformação, ela sofre uma mudança conformacional que possibilita essa substância que está fora passar para o lado de dentro dessa célula por meio dessa membrana. E é simples, geralmente são moléculas grandes que necessitam ser transportadas e não conseguem atravessar por si só essa membrana. Geralmente, esse tipo de transporte, ou seja, utilizando as proteínas transportadoras, estão muito relacionadas com o transporte passivo e ativo. O passivo é aquele que não gasta energia, e o transporte ativo é aquele que necessita de energia ou de ATP para ocorrer, para que possa funcionar. Então nós falamos das proteínas transportadoras. Existem ainda as proteínas canais. Olha essa imagem. Na imagem a gente vê as proteínas canais. São proteínas presentes também na membrana plasmática que vão estar ali como poros, como um pequeno canal que vai ter seletividade, que vai participar nesse processo de transporte. Ele facilita uma substância que está ali fora passar para o lado de dentro da célula. Mas diferente da proteína transportadora, essas proteínas canais que a gente vê aqui na tela, elas não sofrem uma mudança conformacional quando passa a substância por ela. Ela simplesmente passa por ali, a substância ela passa e pronto. É como se fosse um poro, um buraco, onde vai passar alguma coisa ali. Essas são as proteínas canais e elas estão associadas ao transporte passivo, quando não necessita nada de energia, é gratuito para passar ali, beleza? Então, bem simples. Então a gente já viu algumas estruturas da nossa membrana plasmática. Agora, algumas características importantes é que essa membrana plasmática, ela possui a sua forma fluida, ela é maleável. E mesmo que uma ação, uma pressão, um acidente ali faça com que ela se rompa, ela consegue novamente se reorganizar e voltar ao seu estado normal. Então ela é bem fluida realmente. Outra característica é que essa membrana plasmática ela não é simétrica, ou seja, ela é assimétrica. Isso quer dizer que elas não é igual a parte externa com a parte interna, não é igual, é assimétrico. E isso é importante porque aumenta a rigidez dessa célula, dessa membrana, e também vai dar certa proteção a essas organelas envolvidas por ela. Então lembre-se, membrana plasmática celular, ela não é simétrica, não é igual os dois lados. Geralmente tem uma proteína ali do lado de fora que não tem do lado de dentro. Então tem essa diferenciação. Elas são assimétricas.
Então nós falamos aí basicamente o geralzão dessa membrana plasmática. Mas funções da membrana plasmática. Função protetiva? Tem sim. Mas não tanto mecânica, porque ela é bem fininha. Ou seja, dá uma porrada na célula, um soco nela, não vai proteger tanto. Ela é fina. Mas ela tem uma função mais protetiva no sentido de manter a integridade da célula, porque ela é semipermeável, não é qualquer coisa que passa por ali. Então ela é seletiva e também até uma proteção frente aí a desregulações osmóticas que possam ocorrer no meio, também ela é capaz de proteger contra esses eventuais acidentes que pode acontecer. Então, uma função protetiva, beleza. Função de transporte, demais. A gente falou aqui de proteínas transportadoras, proteínas canais. Falamos de como ocorre esse transporte de substâncias desde o meio externo para o meio interno da célula. Então, uma das funções da nossa membrana plasmática, função de transporte. Então, já falamos de duas. Função protetiva, função de transporte. Outras funções ainda, a gente pode citar que existem membranas envolvidas principalmente com síntese de ATP. A gente sabe que o ATP é a principal moeda energética do nosso corpo. Então algumas membranas estão sim relacionadas à síntese de ATP. Também a gente pode relacionar aí transporte de vesículas por meio das membranas. Outra função também é a tradução e também a repercussão de um sinal. Isso ocorre principalmente nas células neuronais, os nossos neurônios. Esses neurônios têm a capacidade de sofrer um estímulo, esse estímulo chega, esse sinal para esse neurônio, ele sofre uma despolarização de sua membrana e acaba propagando esse estímulo para outras células. Então, podemos destacar esse ponto também, uma função aí de receber sinais e conseguir repassar esse sinal para outras células seguintes. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu!